Olá pessoal, boa noite, tudo bem? Hoje novamente aqui com a 10ª chavinha, né? A gente vai falar sobre a tecnologia cache. A tecnologia cache, ela também tem essa parte toda energética. Ela não deixa de ser um conjunto da nossa energia, mas vamos começar, agora tá um pouquinho o início, a parte de bioquímica, de biologia, de química, de física, em conjunto. Hoje eu vou receber uma amiga que eu gosto muito, adoro, amo ela de paixão. Ela também é engenheira química, além de ser terapeuta integrativa, é fantástica, vocês vão amá-la. Vou chamar ela aqui, ela já até me acenou. Espera aí só um pouquinho. Um minutinho. Pronto. Vamos aguardar ela entrar. Ela... Boa noite. Deixa eu virar aqui. Tá Oi, pegando. Oi, tudo bem? Seja Andréia. bem-vinda. Boa noite. Noite. Tudo bem? Tava falando um pouquinho sobre você, falando um pouquinho sobre a tecnologia cache, tava falando um pouquinho que a gente vai não deixar de falar sobre energia, mas a gente vai falar de energia, porém falando um pouco sobre química, física e biologia em conjunto, né? Falei um pouquinho de você, que você é engenheira química, assim como eu, é minha companheira de profissão lá de trás. Tá. De trás, que largamos a química, agora assumimos toda essa parte de... Na realidade, a gente nem chegou a largar, né? Porque a química faz parte de tudo, né? Química, física, não tem como separar. Mas que a gente deixou só a química e só a física para atuar também nessa parte de biologia, bioquímica, medicina e outras coisas a mais, né? É, Fazer uma junção, uma integração, né? Minha Flor, conta um pouquinho sobre você. Quem é você? É mais uma novinha, mas já está com a gente há um tempo, né? Mas é novinha aqui na live, né? Mas já conheço há um pouquinho, acho que tem o quê? Já há 2 anos e meio que a gente tem contato? que a gente se conhece. Então, ah, meu nome é Elizabeth Barabas, eu sou engenheira química, formada há muito tempo. Aí, faltando alguns anos para eu me aposentar, eu pensei assim, eu quero trabalhar até meus últimos dias. E comecei a fazer cursos, né? Há muitos anos atrás, eu já tinha feito Douyin, ah, já tinha feito, ah, ah, já tinha feito Xing, Tai Chi. Então, durante muitos anos da minha vida, eu estudei isso como curiosa, somente, né? E aí, depois, há uns 7 anos atrás, eu comecei eu fiz a formação de Tai Chi, aí também me formei como massagista de Tuiná, que é um Hum. tipo de massagem energética também, né? Fiz auriculoterapia bom, fui fazendo os cursos, e, em paralelo, eu fui estudando a tecnologia cache. E eu fiquei, assim, encantada com essa tecnologia. E aí, bom, fui me desenvolvendo, estudando. Mister Cash veio para o Brasil, fui encontrá-lo em Brasília, num workshop.
E lá eu conheci também uma pessoa super legal, que é a Cláudia Unter, que ela também, ela trabalha muito com a tecnologia cache há muitos anos. E, enfim, e também o pessoal, né, que trabalha com a tecnologia, a gente vai se conhecendo, né, vira uma comunidade. E eu estudei muito, e assim, quando eu me aposentei, que foi há uns 3 anos atrás, foi exatamente a época da Covid. E o Mister Cash, ele desenvolveu uma solução para a Covid. E eu comecei a aplicar isso, né, nas pessoas. E fui ficando maravilhada, porque funciona, né? Então, assim, apliquei em pessoas que, graças a Deus, confiaram em mim, né? E que ficaram naquele primeiro momento, em 2020, as pessoas passavam muito mal. E Fase, né? foi a primeira fase e, nossa, sempre com sucesso, foi super legal. E eu venho fazendo isso até hoje, né? Ah, a doença ela está mais fraca hoje em dia, né? Mas tem gente que fica com problema. Sim, com muita Então, sequela, né? Tem muita sequela. tem muitas sequelas. É. Mas, mas tem dado super certo, super certo. Eu desenvolvi um protocolo, a gente até consegue fazer o diagnóstico se a pessoa ainda está com Covid ou não. Então, isso é super legal. Nem precisa ir para a farmácia, para o postinho, a gente já fica acompanhando isso em casa. E, além disso, eu desenvolvi é, outras aplicações, né, da tecnologia. Então, desenvolvi a aplicação em tecidos conjuntivos elásticos, né, que são os tendões, os músculos, os nervos. E essa solução, ela tem ajudado as pessoas muito e muito, aliviando as dores. E é, geralmente esse problema dos tendões e tudo mais, ele vem acompanhado do problema das articulações, e o pessoal fica, a cartilagem vai diminuindo, 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 e as pessoas vão ficando assim, com um problema, né, de se... Artrite, artrose, né? Tem muito a ver com essa parte, né? Com desgaste mesmo das cartilagens, acaba que também não praticam exercício, então acaba Sim, atrofiando, né? isso é Inflamando, né? importante. Muito, mostra N situações, né? Ele explica para quem não conhece, porque tem muita gente que conhece, mas tem muita gente que não sabe o que é tecnologia cache. O que é tecnologia cache? A tecnologia cache é uma tecnologia que foi desenvolvida por um cientista iraniano, o nome dele é Mehran Tavakoli Cache. E o que ele fez? Ele estudou, né, a natureza como um todo. E aonde
Bom, na natureza, o que que a gente tem? Primeiro, eu vou começar a falar sobre uma coisa que todo mundo conhece, já viu, e é a base da minha explicação sobre o que é a tecnologia. Todo mundo já conhece ímãs, né? Eu vou mostrar aqui, eu vou virar a minha tela para mostrar como que os ímãs funcionam, tá? Só para o pessoal ter uma ideia. Tá bom. Vamos ver aqui. Então, aqui dá para ver. Tá para ver, mas tá ao contrário. O celular, isso, perfeito. Isso, legal. Ele está um pouco tremendo, né? Mas vamos que vamos, né, pessoal? Tá para dar Aí uma ideia. é só para ter uma ideia. O que acontece com os ímãs é que, dependendo da posição em que eles estão, eles podem se atrair entre si e podem se repelir. Quando eles se atraem, a gente chama a atração de gravitacional. E quando eles se repelem, a gente chama de magnético. O que acontece? Esse tipo de atração, né, esse movimento que acontece na atração e na repulsão depende muito da distância que existe entre os ímãs, tá? Sim. E o que que faz com que um ímã atraia o outro? É o campo existente dentro do ímã, tá? Certo. Então, a princípio é assim que eles se atraem e se repelem, e aqui a gente está podendo ver que os dois ímãs eles trocam energia entre si. O vermelhinho da direita, ele vai até o da esquerda, e o da esquerda também manda energia para o da direita, tá? Sim. O que é um plasma? Um plasma é um ímã vivo. E o que a gente considera como esse princípio de dar e receber é uma característica do plasma, Que é o negativo e o positivo, certo? certo? Bom, a gente tem, assim como os ímãs, a gente tem campos a nosso redor que a gente não vê, né? Sim. Então, o plasma, ele também tem campos, né, que ele vai trocando a energia entre eles, mas a gente não consegue enxergar isso. Sim. Inclusive, praticamente não, né? Tudo tem plasma, né? A gente, nosso corpo humano, os alimentos, É aí que a gente vai chegar, que na natureza, milhões e milhões de campos, eles se juntam e interagem, formando um ou mais plasmas, pelas interações dinâmicas que existem entre eles. Uhum. E o que que são os campos, né? Esse daí é mais uma explicação. Então, o átomo é um plasma. Um átomo é um plasma. Uhum. O nosso corpo é um plasma, composto de bilhões de pequenos plasmas. Sim. E a gente manda energia para fora e recebe
energia de fora para dentro de nós, né? Sim. Isso acontece com as plantas e isso acontece com a Terra, né? Porque tudo que existe na Terra tem plasma, e aí a Terra ela é considerada como um superplasma, né? Assim como o Sol, né? O Sol, os planetas, você vai explicar agora. É exatamente a interação entre todos os elementos do universo, de acordo com a tecnologia Cash, né? Uhum. Ela é dessa forma. Então, o Mister Cash ele considera tudo como plasma. O universo, as galáxias, o sistema solar, a Terra, absolutamente tudo. E Uhum. aí vamos entrar dentro de nós, né? O nosso corpo é um plasma, cada um dos nossos órgãos é plasma, a nossa pele também é plasma. Cada uma das nossas células e também nós temos dentro de nós aminoácidos, que também são plasma. Então, Sim. quando a gente fala de gravidade, a gravidade, a interação nossa com a Terra pela gravidade ocorre exatamente da mesma forma que ocorre entre planetas, entre tudo no universo. É esse tipo de interação magnética e gravitacional. Sim. E aqui é um pouquinho mais de falando disso. E aí tem uma pergunta que a gente costuma fazer, né? Dizer que nós viemos das estrelas, né? Que nós somos poeira de estrelas. Uhum. Falamos sobre isso essa semana, inclusive. É, Sim. então, por que nós somos considerados, né, poeira de estrelas? Porque nós temos os 4 elementos, os principais elementos do universo, que são carbono, oxigênio, hidrogênio e nitrogênio dentro de nós, tá? Uhum. Então, o oxigênio, ele se comporta como um campo gravitacional, o nitrogênio como magnético. Nitrogênio se conecta para fora e o oxigênio para dentro. A gente inspira, né, o oxigênio. Uhum. O carbono é o elo de conexão entre todos esses elementos. E o hidrogênio, a gente já ouviu falar, né, da bomba de hidrogênio, bomba Sim. H. É a bomba que tem mais energia no mundo. E o hidrogênio é o que fornece energia para a gente também. Sim. Então, aqui está a estrutura dos aminoácidos. Aí a gente diz, né, que o nosso corpo é feito de aminoácidos, mas não somos só nós, são todos os elementos, todas as criaturas que existem nessa terra, elas são feitas também de aminoácidos. Então, todos nós viemos da mesma fonte. Sim. E aqui eu mostro a hemoglobina, a clorofila, que todos eles têm essa igualdade, né, em termos de componentes. Sim. Que são todas as cadeias químicas, né? As ligações químicas, componentes químicos, que nada mais que você acabou de falar, né? De diferentes formas, né? A fórmula é Uhum. diferente, mas todas contêm carbono, hidrogênio, nitrogênio e oxigênio. E Uhum. quando a gente está falando sobre isso, nós estamos falando sobre tudo, sobre nós, os animais,
as bactérias, os vírus, os peixes que vivem dentro d'água, tudo, Sim, todos. sim. Então, o que a gente vê aqui é que a nossa composição e a composição dos animais e nós, né, que somos animais também, né, humanos, Sim. praticamente a mesma, praticamente com um pouco de diferença nas quantidades de oxigênio, carbono, hidrogênio e nitrogênio, mas no final das contas equivale a 96% da nossa composição. Uhum. Agora, como é que é a estrutura do plasma, né? O plasma, como a gente falou anteriormente, ele é algo, é como um ímã vivo que envia campos magnéticos, envia energia magnética para fora e capta energia gravitacional para dentro dele. Os campos mais fortes ficam no centro e os mais fracos ficam no exterior, né? Ligados com o exterior. Uhum. Então, hoje em dia, essa é a diferença da tecnologia cache com a ciência atual. Porque a ciência atual, ela fala sobre o átomo como sendo o menor elemento e tudo mais. Ele é formado também de prótons, elétrons e nêutrons, só que a forma que ele se de como a estrutura se apresenta na tecnologia do plasma é diferente. Os elétrons, os prótons e os nêutrons, eles são plasma também. Sim. E eles se comunicam da mesma forma que tudo mais. Uhum. Agora, agora a gente já falou de uma primeira estrutura, deu para entender que nós e grande parte, né, dos seres e elementos e terra e espaço e tudo, e planetas e sóis e galáxias são plasma. Agora a gente vai lá no nano. O Mister Nano, deixa eu só abrir um parênteses ali. Nano, pessoal, é nanotecnologia, nanopartículas, pequeniníssimas partículas. E elas não. Fala um pouquinho mais também sobre elas, só para o 10 pessoal. ela é assim, a menor Isso. partícula que existe é a nanopartícula. É Que é só, mais fácil de você captar, que é mais fácil de você digerir, que é mais fácil de você entrar em contato, que é mais fácil de você absorver. A cadeia dela é muito mais fácil de quebrar, ela é menor. Quanto a macro, é uma coisa grande, é uma estrutura maior, mais difícil de ter quebra, mais difícil de absorver, mais difícil de quebrar, mais difícil de entrar dentro de outras partículas, é mais pesada, não é isso? é isso mesmo. Essa que é a questão do nano. As partículas nano, elas se comportam como pequenos sóis, elas têm muita energia. Mas não é uma energia como a gente entende essas energias atômicas, né? Sim. Por exemplo, na tecnologia cache, a gente produz GANs, que são essas nanopartículas, e que o Mister Cache chamou de gás
nanossólido, em estado nanossólido. E essas partículas, deixa eu ir para o próximo slide. Essas partículas, elas são muito, muito pequenas e elas fazem uma interação conosco também. Agora, o importante é a gente entender que dentro de nós somos plasma também. Que a Sim. menor partícula nossa também é uma nanopartícula. Que nada mais é do que frequências energéticas, né? Exatamente. Que acabaram se materializando, né? Isso. Isso. Da nano, que são as pequenas frequências, né? Que é essa frequência sutil, essa energia sutil que a gente está falando, ela acaba se tornando mais visível aos olhos, vamos dizer assim. Por exemplo, se a gente tem um livro, né? Se a gente tem um livro, o livro aqui a gente está vendo que é uma matéria que dá para você pegar, é uma matéria condensada, uma matéria que te vê através dos olhos. A nanopartículas são energias, são micropartículas que são sutis, que a gente não consegue ver como esse livro tá, mas esse livro ele tem essa parte de pequenas partículas, ele tem a parte de nanopartículas para constituir um livro, constituir uma macropartícula visível aos olhos, correto? Correto. E, Ai, bom, eu então, amo isso. Sou muito legal. apaixonada. Muito Não é? É fantástico. É complexo de se entender, mas é muito fantástico. eu tô entrando nesse detalhe para a gente não, para a gente ir acompanhando isso e que isso se torne algo vivo dentro da gente, né? Isso, exato. Quando a gente interage com o GANS, ele é muito interessante, porque a gente sente as energias daquilo que a gente faz com o GANS, né? E a água plasmada e tudo mais. Mas então, a princípio, nosso corpo também é plasma, é formado de nanopartículas. E o que que acontece no nosso corpo? A gente tem esses pequenos sóis que vão emitindo energia para fora e recebendo energia de fora para dentro. Sim, sim, que é fantástico. Aí, como aqui eu trouxe uma imagem do que a gente produz como GANs, né? O GANs são esses pozinhos que estão no fundo das garrafinhas. E a água que fica aqui em cima é uma água que a gente usa água super pura, água destilada. E esse pozinho, ele transmite a sua energia para a água. E como a água, ela é uma partícula que, por exemplo, no nosso corpo humano, ela tem 80 a 85%, né, de água em si. Isso. É mais fácil de reconhecer, é mais fácil de utilizar ela como uma corrente de transmissão, né? Vamos dizer assim, né? Exatamente. Por exemplo, no caso de COVID, as pessoas elas tomam a água plasmada. Sim. E é impressionante como elas vão melhorando, melhorando, melhorando. Tem até gente que fala: nossa, eu fiquei com uma super energia, estava depressiva, agora eu tô a 1000 por hora, mesmo com a doença ainda instalada. É muito interessante.
Não, ele é fantástico. Inclusive, mesmo, através dessa tecnologia, a gente pode passar, né? Ela é show, mas a gente pode passar, por exemplo, a gente não precisa comer o alimento, né? O alimento, ele passa por todo esse processo de se transformar em nano, e através E de filtração, né? Através só da energia, a gente consegue passar o alimento e absorver, assim como medicamentos, né? Já tem pesquisas, já tem pessoas fazendo isso com medicamentos para poder passar a frequência energética do medicamento, a frequência energética do alimento para a pessoa. Por exemplo, a pessoa que está acamada, que se alimenta através de sonda, pessoas que têm problemas gastrointestinais, que não pode consumir o medicamento. Então, já tem pesquisas que passa a frequência do produto para absorver mais fácil, mais rápido, sem agredir. E a partícula, ela tem um resultado muito mais eficaz, porque ela não precisa ser quebrada, né? exatamente. O organismo reconhece, porque é plasma, né? Ele Isso. reconhece imediatamente. E tem uma outra coisa que é muito legal, que quando a gente faz GANs de medicamento, por exemplo, muitos efeitos colaterais deixam de existir. Exato. Porque às vezes o efeito colateral ele está ligado aos recipientes, né? Ao elemento, muitas vezes, né? Ele está ligado ao produto que tem lá dentro que carrega, né? O medicamento em si. Sim. Então, quando a gente transforma isso em gás, ele purifica. Uhum. É muito legal, além dele reconhecer imediatamente, né? Então, as pessoas, quando elas têm Covid, em 2 dias, elas já ficam muito, muito, muito melhores. Por esse reconhecimento também, né? Sim, lógico. E é muito mais rápido. Tanto que, desculpa, tanto que essa tecnologia ela está sendo estudada para levar alimentos para o espaço. Porque você não consegue, né, Então, levar massa, um macro. Você imagina você levando melancia. Imagina levando banana, caixa de bananas, mamão, arroz, feijão, enfim, toda essa cama de alimentos lá para cima. Não é quase impossível. Primeiro que não tem onde conservar, onde armazenar, o transporte, enfim, toda essa sequência. Aí o que eles estão fazendo? Eles estão estudando, transformando os alimentos em nano para poder subir com ele para o espaço. Lógico, já tem aquele preparado, que é aquele líquido, que é aquele líquido nada mais é do que uma nanopartícula também. Né? e você pode levar como ganso, ó. Ele ocupa Isso, espaço, aí você isso, chega lá e utiliza, você pode colocar água, e aí você vai utilizando. O Mister Cash, uma das primeiras coisas que ele pensou foi isso. isso. E quando o homem faz viagens espaciais, ele não tem tempo de voltar para casa para tomar um remedinho ou para comer, né, na hora do almoço. Sim, Então, a ideia dele também é essa. sim. Eles também estão utilizando o próprio plasma em foguetes, né? Para poder voltar naquela. Eu não me lembro agora qual que é o nome que foi dado, mas, por exemplo, eles soltam o foguete através de combustíveis de plasma para reconhecer, para ele voltar para a base. É muito legal. Ah, isso eu tenho que estudar ainda. Dá uma olhadinha, já estão pesquisando sobre isso, fazendo uma maneira
fazendo um tipo de... Eu creio que deve ser algum tipo de energia mesmo, como se fosse um combustível, mas é como se fosse um combustível inteligente, uma tecnologia inteligente que vai fazer ele voltar para a base. Uhum. Muito Bem interessante. legal. Frequência, né? Nada mais é do que frequência. É. Então, normalmente os tipos mais comuns de GANs são os de zinco, que é o GANs da mente, ele ajuda a gente a se acalmar. O CO2, ele tem uma comunicação com o corpo que é maravilhosa. Ele regenera os tecidos com uma facilidade. Isso, assim, se eu já tive problema de queimadura, por exemplo, que eu fiquei aplicando o CO2 e nem bolha fez. É Então, fantástico. nessa parte de regeneração, ele é muito interessante. O Uhum. cobre, nessas duas formas, ele vai tanto desinfetar, ele é um poderoso desinfetante. Tanto que, outro dia eu tive um caso de um senhor que ele está com uma ferida aberta desde agosto. Aí ele ficou com Covid, e nessa nova Covid, as pessoas costumam ter problema no sistema digestivo. Aí eu mandei o cobre para ele, porque o cobre ajuda a dar uma limpada no sistema digestivo, né? As pessoas, assim, elas estão com dor de estômago, estão passando mal, parece o cobre tira com a mão isso, né? Uhum. E nesse processo, ele já tinha melhorado do estômago, estava terminando a Covid, aí ele mostrou para mim que ele estava com uma ferida aberta desde agosto. Eu falei, peraí, vamos usar o cobre, né, Sim. na ferida. A gente usou e ele melhorou, 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 assim, de uma maneira, em uma semana. Ele melhorou o que em 6 meses ele não tinha melhorado até então. E aí nós estamos continuando o tratamento, a gente está continuando com o cobre, o plasma de cobre, né, também, mas aí outro elemento que é muito legal é a prata coloidal. Então, ele está Sim. usando os dois. Eu uso muito tanto a prata como o ouro. Ouro Eu uso também é os dois. super Nossa, bom. é fantástico. Gosto muito dos resultados dos dois. E nós tivemos uma surpresa, né? Porque como ele estava muito aflito com esse problema, uma ferida que não estava melhorando desde agosto, eles têm o plano, aí tem que ir na médica, uma médica que se preocupe, né? Com uma ferida que não fecha. Aí eles foram ontem, ele e a esposa, na médica, e a médica falou assim: olha, tá funcionando, né? Então continuem fazendo o que vocês estão fazendo. Ah, escuto isso de monte. De montão. Ai, que bom! Isso, Ai, eu ouço isso de monte. Em vários casos que não tem, assim, resultados no tradicional, né, quando a gente começa a aplicar outros tipos de tecnologias, né, que são idênticas às nossas frequências, que o nosso corpo reconhece com maior facilidade, o resultado é rápido e é fantástico. E aí eles acabam falando, não quero saber, não sei o que você está fazendo,
mas continua fazendo porque está funcionando. Eu escutei isso. Exatamente. Uma felicidade. Exato. Então, a outra coisa que o cobre ele faz, ele ajuda na cura dos tecidos conjuntivos elásticos, né? Que são os tecidos musculares e os nervos, né? É muito eficiente. E aí tem o CH3, que ele amplia a energia, né? A pessoa toma o CH3, fica mega energizada. Aí tem o cálcio e o magnésio, que eles são bastante utilizados também para recuperação muscular, e de ossos, né? Já tive também retorno de pessoas que estavam com problema, quebrou o pé, aquele que quebra o pé em 10.000 partezinhas, né? E aí não pode mexer, coloca a bota, imobiliza. E a gente coloca uns pets que depois eu vou mostrar como são, de cálcio, magnésio, CO2, cobre também, e a recuperação dos ossos é fantástica. Aí os médicos perguntam: o que que você fez para ficar bem tão rápido? Agora eu vou colocar um conceito interessante para a gente ter na nossa cabeça, que a gente, como é que o nosso corpo é alimentado? 80% do corpo, 80% da nossa alimentação, ela vem por intermédio da pele. Do que a gente recebe aquelas energias através da pele que a gente não vê, Uhum. que são essas energias plasmáticas da natureza, do sol e tudo mais. E só 20% da energia que nos sustenta vem da comida. Então, tem gente que vive de luz, né? Exato. E isso é tão interessante que é só parar para observar. A gente estava falando também sobre isso. Olha o pessoal do campo, antigamente, lá atrás. Lá atrás, eles trabalhavam debaixo de sol, eles trabalhavam na agricultura, eles trabalhavam no campo, no verde, natureza. E olha como eram sadios. Pois é. Agora todo mundo fica dentro de escritório, fica dentro de indústria, fechado, não toma sol, raríssimas vezes tem contato com natureza, não anda descalço, come, 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 come. A maioria dos alimentos vem tudo embalado. A maioria dos alimentos já são, eu costumo falar que já são alimentos mortos, porque uma semente já é um alimento morto. Uma folha que você tira, ela já está morrendo. Uma fruta que você pega do pé já está morrendo. Você não recebe o 100% daquilo que ela tem, né? Exatamente. Diferente de você ter contato com uma árvore, tipo de um pomar, né? Ali você não está comendo aquela fruta, mas o que você absorve de energia só por estar em contato com aquele pomar, nossa, é fantástico. É o que você acabou de falar, 80%, gente. Por isso que eu falo, é 20% físico, macro. 80, 90 é micro, gente. É micropartícula, micro. É nano, né? Hoje é mais chique, nanotecnologia.
Mas é assim mesmo, né? Né? É, é menor do que o que a gente imaginava que fosse, né? Essa que é a questão. Então, É, isso é importante a gente refletir sobre isso, né? isso. E aqui eu Adoro mostro essa foto. essa foto, né, da Kilian. São as fotos É, que elas mostram como é que nós estamos em termos de energia. Então, a pessoa do lado direito, ela está super bem de energia. Ela está praticamente blindada, né? Só uma pequena entradinha aqui do lado esquerdo, em cima, que está um pouquinho mais fraco, e aqui a pessoa do lado esquerdo, ela está bem mais fraquinha. Então, uma das formas da gente fazer a análise, né, energética das pessoas é por intermédio das fotos Killian, mas tem a radiestesia, que é a biorressonância, também tem elementos biofísicos, né, equipamentos biofísicos que também podem medir, né? sim. E aqui nós já falamos sobre isso, né? Que Uhum. nossos órgãos, tudo que nós temos dentro de nós é plasma. E que os nossos órgãos, eles interagem entre si. Um interage com o outro. Então, não existe aquela coisa de que, eu tô mal do intestino, ou eu tô mal do pâncreas somente. É sistêmico, porque o Exato, nosso corpo é um sistema. exato. Então, os órgãos, eles interagem entre si também a nível plasmático, né? Sim. Então, quando a gente vai fazer um diagnóstico, analisar uma pessoa, é muito importante que nós façamos também essa análise sistêmica, para que a gente possa ir reforçando, né? Lá no final eu tenho uma tabela bem legal que mostra como é que a gente pode trabalhar dessa forma. Perfeito. A gente também vai já, né, Eli, fazer um curso falando sobre isso, né, aprofundar mais. Então, quanto a gente conseguir abrir a turma para poder fazer esse curso, eu acho que vai ficar mais fácil do pessoal ver isso pessoalmente, né? Ó, com certeza, com É, certeza. E no curso, além de a gente falar, mostrar, explicar, a gente vai fazer a prática, né? GANs com as pessoas, né? Isso, isso. Já a gente está fazendo isso, a gente está montando, né? A gente vai montar tudo bonitinho, está terminando de montar na realidade, né? E a gente já abre a turma para começar a ter o pessoal, porque essa tecnologia ela é muito rica e muito complexa para poder só ver, só ter a teoria. A prática é fabulosa e é simples, né? Exatamente. Além dela ser, além de, é assim, quando você faz um GANS, quando você faz um reator, você vai se curando. Isso. E aí a Nossa, tua energia, ela vai interagindo com a energia do reator e a gente vê curas assim, muitas vezes instantâneas e muitas vezes curas que vão
acontecendo ao longo do tempo. Muito interessante, porque é legal a gente se tratar com GANs. É legal, eu gosto de tratar as pessoas com a tecnologia cache, mas é muito importante a gente saber o que acontece e não tratar, não olhar para esse tipo de protocolo, tratamento, como algo parecido com o que é feito hoje, convencionalmente. É muito diferente. Eu costumo falar que tem que pegar realmente a pauta quântica, né? Ou seja, o que está também hoje em dia muito na moda, que nada mais é do que uma coisa muito antiga, né? Que é a quântica, que a gente vai ter até a Andrea aqui, que é a do Hélio Couto, para falar um pouquinho mais sobre a quântica em si, como funciona. Mas nada mais é do que pegar aquelas frequências quânticas, nada mais é do que pegar ondas quânticas e acrescentar e perceber. A gente vai fabricar um reator que produz energia quântica, vamos falar assim, né? Que nada mais é do que as nanopartículas. Né? A gente é capaz de fazer um reator onde a gente consegue fazer essas frequências quânticas para passar alimentos, para passar medicamentos, que equilibra, regulariza, gente, é assim, é fantástico o equilíbrio que ela traz. O que ela traz dentro do corpo humano, nossa, é só fazendo, só experimentando para sentir o que é a tecnologia cache, o que é a quântica verdadeira, vamos dizer assim. Depois eu vou mostrar para vocês no finalzinho que eu tenho uma garrafinha d'água que em volta dela eu tenho alguns alimentos na forma de GANs. Então, quando eu tomo essa água, eu estou tomando, né? Estou comendo esses alimentos. Exato. E eles reduzem a fome também. Muito! É uma alimentação, o alimento é como se você pegasse a maçã, né? Comesse a maçã, mas você não come a maçã, você toma ela em líquido. Além de você tratar o corpo, porque você vai estar ingerindo água, líquido, que o corpo é composto de 80% a 90% de água e oxigênio, então você já vai estar recebendo os dois, mas o que você precisa de partículas de nutrição para você se manter equilibrado, para você se manter satisfeito, para se manter forte, sadio, né? É através de quê? Nanopartículas. Exatamente. É muito legal, então dá para emagrecer, pessoal. Muito. Então, aqui eu estou falando que se a gente tem um desequilíbrio em alguma parte do corpo, a gente pode tratar isso como eu tinha mencionado, de uma forma sistêmica e analisar como é que a gente pode interagir com o plasma e o GANs de uma forma externa, né? A gente acabou de falar desses alimentos, né, em forma de GANs. E você falou sobre os medicamentos também, mas a gente também faz GANs de carvão ativado, é super bom para limpar o organismo. Metais pesados, né? Maravilhoso para retirar metais pesados. Maravilhoso para tirar metais pesados. Aí, na verdade, por exemplo, quando a água entra, a água de GANs, né, quando ela entra dentro do nosso corpo, o corpo reconhece imediatamente
e vai existindo um balanceamento entre as energias magnéticas e gravitacionais de todos os elementos do nosso corpo, junto, é a interação com essa água. E é assim que ela cura. É assim que ela cura. Tem a água, aí depois, aí eu posso até mostrar, aqui tem um PET, a gente coloca um PET em determinado local, onde tem uma dor ou algum problema, e aí já começa a ser feito também esse balanceamento, e a pessoa vai ficando melhor e melhor. Eu tenho um caso de um rapaz que o braço dele estava caindo do ombro, assim, ficava pendurado o braço dele. Isso acontecia de 2 a 3 vezes por semana. Aí a gente começou a colocar os pets, né? Esse tipo de pet aqui, alguns menores também, tipo desse tamanho, pequenininho. E é um processo longo, né? Sim. Mas desde que ele começou o tratamento, o braço dele nunca mais saiu do lugar. E é assim, qual que é a alternativa, né? É ele ter uma articulação ciborgue, né? Quer dizer, colocar prótese. Uhum. E com a prótese é uma solução maravilhosa, né? A medicina, assim, ela é maravilhosa. Sim. Porém, se a gente puder evitar de fazer uma Melhor. cirurgia, melhor, né? Então, Sim. esse rapaz, a gente está tratando as articulações dele, que ele já estava com uma artrose super. O osso dele, um osso e o outro, estavam rangendo, né? Ele sentia muita dor. Então, agora ele já não sente mais dor e está podendo ter uma vida quase que normal. Ele faz, Olha que acho fantástico. que ele faz capoeira. Eu falo, cuida desse braço, rapaz. Não vai, mas aí ele fica super animado, né? E Sim. está resistindo, está resistindo. Então, é muito, muito legal. É fantástico. Aí aqui eu falo um pouco mais sobre isso, né, dos efeitos, dos campos de energia, como é que isso acontece. E aí eu acabo falando aqui que nós somos um reator de plasma, né? Nós Sim. somos plasma Sim. É e só perceber, interagimos com o ambiente. né, Li? Quando a gente sai positivo de algum lugar ou quando a gente sai negativo. Como é que a gente atrai coisas boas e atrai coisas Exatamente, ruins, né? exatamente. Quer ver? Que a gente absorve os campos lá de fora, né? Muitas Isso, vezes a gente absorve o que não é legal. isso. E aí, deixa eu ver aonde é que tá. Ih, eu acho que eu não. Ah, tá aqui, ó. Ó, quando a gente É outra está foto que eu posto. numa energia de medo, olha como fica o nosso Uhum. campo. Fica pequenininho. Ele não está defendendo a gente, né? Não está na gente inteiro. Agora, quando a Não, gente está no campo do amor, né? é No fantástico. campo do alto amor, né? Da autoestima e tudo, ele fica assim, grande,
nos protegendo e trocando, reconhecendo as coisas de fora, recebendo, né? E outra coisa que é importante, né? As energias, elas se atraem. Então, Isso, se você está com uma energia mais positiva, você vai atrair uma energia mais positiva também. isso. E nesse caso, os opostos não se atraem, né? São os iguais que se atraem, né? É, Aqui é, não é o negativo com positivo, mas sim positivo com positivo e negativo com negativo. E não ex- adianta, aí cai naquela parte do espelho, aí cai toda aquela problemática de todo aquele sistema, aonde, qual frequência, qual onda você tá, na baixa, média ou alta, cai em tudo isso, né? aham, é isso mesmo. Aí, deixa eu ver se nesses slides. É, aí eu falo de amor incondicional, né? Que é a melhor forma da gente agir, é o amor de Deus, né? Por Sim, nós, e é o amor que a gente tem que é o melhor para a gente desenvolver com ele, né? Com sim. ele, com a gente mesmo, com os outros, né? Uhum. E ah, e aqui as emoções. E o Masaru Emoto, aquele japonês, ele já mostrou isso muito, né? Com aqueles Sim. cristais maravilhosos, mostrando que os pensamentos positivos na água, eles acabam criando belos cristais de água, né? Que é lindo, né? Nossa, aquele documentário que ele fez é fantástico. É fantástico. Quando ele É, esteve aqui no Brasil, eu fui lá, fui conhecê-lo. É, ele há muitos anos atrás, quando eu ainda morava no Rio, nós fizemos uma prática na Lagoa Rodrigo de Freitas durante um mês. A gente olha, pegou, porque o Masaru Emoto ele dizia que que as águas elas também se comunicam entre si. sim. Aí a gente pegou a água da lagoa e foi rezar por ela, né? E durante 4 semanas nós fizemos isso. E naquele ano não teve mortandade de peixes. Olha que fantástico. Fantástico. É fantástico. Porque assim, se você for parar para pensar, né? Vamos lá, o que é fé, né? O que é crença? O que é uma autocura? O que é milagre? É você fazer, né? É De a frequência, dentro para fora. E é também, emanar. e também podemos fazer de fora para dentro. Sim, sim. É aquilo que a gente também já falou ontem, ontem, sobre antenas, televisão, computadores, telefone. Quanto mais você fica nesse tipo de meio, mais energia você está traindo para o seu corpo. Só que essa energia que você está traindo para o seu corpo não é uma energia boa como se você estivesse numa floresta, numa mata, E, numa água, sei lá, em algum uhum, lugar onde tem natureza, com animais. Não, o que é uhum. espetacular com animais? A troca com animais é fantástica. É, a gente vê muita gente se curando de determinadas doenças, quando adota um animal, né? Quando fica com o animal junto. Uhum, Então, exato. é a troca plasmática entre o animal e a gente, né? Isso, com certeza. E o que a gente costuma falar é que quanto mais a gente dá, mais a gente recebe, né? É ferídico. Como é ferídico isso? Quando a gente dá, a gente abre espaço dentro da gente.
Exato. Tendo espaço, a gente tem espaço para receber. É a pura realidade. E, bom, aí é um pouco mais do mesmo, né? Que o que a gente, o melhor para nós é manter o nosso corpo equilibrado, né? O nosso corpo saudável é um corpo equilibrado e é preciso a gente ter atenção, né? Para a gente perceber o que está acontecendo com a gente. Isso. O corpo fala. O corpo fala. É. Ele grita e às vezes a gente não escuta. É, e o Mister Cash, ele está falando dessa coisa da troca de energia, que a gente precisa prestar atenção, que a gente precisa prestar atenção nas nossas energias, e que a gente precisa aprender a lidar com os campos, e que tudo é energia, a princípio, e nós, como estamos hoje, somos energia condensada, né? Isso. Esse eu repeti. Ah, é o fazer a nossa parte com a frequência, né? A Olha gente que também linda. trabalhar Olha internamente que, com a olha que frequência. linda. Essa foto é linda, Eli. Essa foto, ela retrata muito a energia, quando ela tá uma energia equilibrada, né? E aqui a gente também pode falar muito sobre os chakras. As Isso, né? A Kundalini, os chakras, quando está tudo harmonizado. exatamente. A Foto gente olha e fantástica. sente isso, né? Isso, fantástica essa foto. Você também é do Tantra, né? Eu esqueci dessa parte. É, a gente É pratica a isso, cura tântrica, né? Que isso, exato. é mais uma ferramenta de cura interna e externa, né? Exato, Porque exato. E eles essa foto dizem retrata muito isso. totalmente, né? O que Nossa, a gente tem dentro, a gente tem fora. isso, E somos todos um, né? Somos todos a mesma mente. A gente começou falando que somos criados, né? Dos mesmos elementos, do carbono, do oxigênio, mas isso se a gente vai a nível energético, nós somos todos energia isso. e não estamos separados. Não, Somos todos um. isso. Inclusive os seres humanos que acham que tem que ser individualistas, que tem que ser uma partícula individual, o átomo, o próton, o elétron, eles não funcionam sozinhos. Nada Nem a funciona sozinho. gente, né? Nem, Nem a piorou gente. a gente, né? Eu consigo fazer alguma coisa sozinha? Não, não consigo. Você consegue fazer alguma coisa sozinha? Não, não consegue. E a coisa mais legal que tem é a gente interagir, né? Isso, exato. Então, é isso. Aqui tem um pouquinho de mim, né? Do que eu fiz em termos de formação. Aí a gente vai se formando em uma série de técnicas, né? E não para, Não, não para. não faz. Nossa, sabe o que aconteceu? Eu tive que fazer um currículo porque eu estou finalizando uma das faculdades agora esse ano. E eu fui para fazer estágio e eles precisavam do meu currículo para poder anexar, né? Hum, Para eu concorrer a esse estágio. Eli do céu, o currículo não tem umas 3 páginas. pois é.
Eu falei, gente, como assim? Né? E não adianta, é livro, é curso, é extensão, é pós-graduação, é mestrado, é doutorado. E quanto mais você estuda, mais você tem coisa para estudar, ou é equipamentos que saem novos, ou é tecnologias novas, ou é uma coisa que você vai ligando uma outra. Por exemplo, aqui a gente começou lá do mapa astral. Lá do primeiro, nossa, da primeira receitinha de bolo. A gente agora está assim, praticamente na metade. Agora a gente vai já começar a entrar na parte do corpo físico, já vai começar a compensar. Então a gente já vai começar a falar sobre a parte mais macro daqui para frente. E é muita coisa para estudar, é muita coisa para ler, é muita coisa para praticar. Menina do céu, é por isso que o teu currículo também já está desse tamanho. Pois é. Agora, você ama fazer isso, né? Ai, eu gosto. Nossa, eu sou É, apaixonada. E eu gosto porque eu não gosto de superficial, eu gosto de me aprofundar, eu gosto de entender, de compreender exatamente o que está acontecendo. Por isso que algumas pessoas falam assim, nossa, mas você faz uma salada de fruta. Mas não é uma salada de fruta. Olha o que a gente está falando aqui. A gente está falando de tecnologia cache de plasma, mas nada mais do que energia que começou lá no mapa astral. Que mapa astral tem a ver com o exatamente. universo, não é? Que aí vem toda a parte das florestas, das medicinas das florestas, do campo energético através do Tantra, da parte de chácaras, radiestesia. Então, assim, é uma sequência e não adianta querer separar. E, assim, precisa compreender que é um macro. A gente tem corpos sutis, vários corpos sutis, para chegar nisso daqui que a gente coloca a mão. Porque senão não tem, esses corpos sutis não é só isso aqui. Porque se fosse só isso aqui, né? É uma máquina, né? Não deixa de ser importante, porque assim ela é master importante. Por isso que a gente estuda e faz tudo isso aí, né? E é a máquina, é por intermédio dela que a gente está aqui. Então, Isso. é muito importante. Mas a gente percebe que com essa interação de energia, com práticas e com tudo, a máquina vai ficando, ela vai se mantendo, né? Digamos. É. Eu, eu que já aposentei e tudo, aposentei da engenharia, mas Isso. Ah, nessa área de terapia, eu quero trabalhar até o último dia dessa vida. E eu Sim. vou fazer isso, vou Com fazer certeza. Com certeza. A gente vai viver até uns 120 anos, né? Então a gente tem muito chão aí pela frente. Isso se até lá a gente já não conseguir uma tecnologia, a gente não morra, né? Que a gente fique com esse corpo físico, porque a gente não envelhece, porque a gente vai ficar saudável e vai seguir na carreira, né? Seguir na vamos ver carreira e se a pronto. gente. Então, qual que é a grande vantagem também da gente poder ficar com esse corpo durante muito tempo, né? Porque eles dizem que a gente atinge a iluminação aqui, na vida. Isso. Então, porque a prática que a gente faz nessa vida é que vai nos ajudar, isso para quem acredita em outras vidas, né, Isso, em tudo sim. mais. Mas eu sou budista há sei lá quanto tempo, né? Então, a gente é um pouco de tudo, é espiritualista, na verdade, né? Isso, isso. E a gente acredita nisso, né? Porque não tem como a gente acreditar de uma maneira diferente, né? Por mais que a gente seja cientista, né? Porque é um conflito, né? Porque cientista não acredita, vamos falar assim, né? Cientista é aquilo, Aquilo. né? Só agora tem um
uma aspiração que os budistas têm, que é para gente ficar aqui nessa vida ou em outras vidas, né? Como ser humano ou outro tipo de vida, para ajudar os outros seres. Então, eu falei assim, não vou esperar uma próxima vida para eu fazer isso. É, é por isso que você tá aqui, Catinha. Por isso que você voltou pra cá, por isso que você tá aqui em São Paulo e por isso que você caiu de novo no instituto. É pra gente trabalhar juntas, pra gente curar as pessoas. Porque assim, eu faço a minha parte, mas eu sozinha não consigo. É uma junção. É uma. Porque você imagina, eu conheço um pedacinho de cada, um pouquinho de cada coisa, tento colocar tudo aqui dentro, transmitir para os meus pacientes, mas assim, você imagina se eu faço tudo isso sozinha? Não tem jeito. Eu já não consigo. Meu dia já teria que ter 48 horas, né? 24 já não tem mais. E o gostoso de você tá podendo cuidar de alguém e trocar ideia com outra pessoa nossa, isso vai ampliando o trabalho. É muito. E eu costumo falar que além da gente ajudar a outra pessoa a alcançar a cura, né? Porque ao alcance da cura por ela mesma, inclusive, a gente também tem que passar o conteúdo, né, Eli? Porque às vezes as pessoas prendem de medo Isso. ou de qualquer tipo de outra coisa. Mas não, aqui a gente também tem que passar, porque a gente vai formar soldadinhos, a gente vai formar pessoas aliadas para poder curar outras, porque é muita gente. Muita Vai que se a gente gente precisa. muito, e tá cada vez pior, porque o índice de câncer está aumentando cada vez mais, o índice de doenças autoimunes, depressão, nossa, tá assim, acarretando coisas e coisas e coisas. Por quê? Porque a gente está numa mudança aí de plano, que você sabe disso, mas aí já é outro contexto, é outra história, que já tá para 3, 4 horas também se a gente for entrar nesse mérito atual. Mas a gente precisa formar soldadinhos para poder ajudar. E a gente foi escolhida para isso. Porque, olha eu e você, a gente formou em Química, a primeira faculdade. Minha primeira faculdade foi Química também. Olha onde que eu estou. Total, assim, não é totalmente, porque tudo cai na Química e na Física, né? Tudo cai, não Na adianta. verdade, Né? tudo é um. É, É um, só que nós somos limitados, né? é, Então a gente teve que separar para entender, né? isso, Eu acho isso. que agora isso está voltando. As pessoas, os profissionais, e eu acho que principalmente os profissionais que trabalham com terapias, eles estão enxergando isso. E aí a gente vai ampliando isso. E Isso. que assim que a medicina, né, seja uma medicina de cura e de paz para todos. Isso. Eu costumo falar que primeira coisa, a paz, a cura e o amor. São essas três ferramentas. Porque se a gente tem paz, a gente consegue enxergar. Aí a gente consegue chegar até a cura. Mas para permanecer na cura, a gente precisa amar. É. Aí você tem um equilíbrio. Gostei, gostei. Né? Porque não adianta. Mas, olha, quero agradecer muito, muito, muito a sua presença aqui, tá? É a primeira de várias, Ai, tanto aqui na telinha, tá? Como pessoal lá na presença, no corpo físico, colocando lá todo mundo dentro de um espaço só para sentir a energia de todo mundo, sentir tudo isso que a gente sente, porque quando a gente fala isso, eu até arrepio de falar,
Mas quando a gente ama de verdade, a nossa conexão é tão grande, é como se eu estivesse do teu lado. Essa conexão de estar à mão mesmo, de ser um, é fantástica. E aí, quando a gente está todo mundo junto ali no presencial, gente, vocês não têm noção como essas partículas de sol brilham e é quente. Como o negócio é quente, né? Fala a verdade, né? Então, eu te agradeço de corpo e alma e coração a sua presença aqui, tá? Sou muito grata por ter colocado você em contato comigo lá atrás, há 2 anos atrás ou mais, né? Para te conhecer, para conhecer a pessoa inteligentíssima, maravilhosa que você é, tá? É um prazer. É um prazer ter você aqui com a gente, tá? Vai ser uma honra construir tudo isso que a gente está construindo desde 2016 daqui para frente juntas, tá bom? Um beijo grande para você. Muito Seu obrigada. coraçãozinho. Que Imagina. cá para você e para todos vocês que estão aí Sim. assistindo a gente. Muito, muito obrigada. Eu tô vendo aqui, gente, tem a Andréia, querida. Tem bastante. A gente recebeu bastante coraçãozinhos, comentários, boa noite. Ela é tua É. xará, Andréia. Eu acho que eu a conheci lá na meditação de segunda-feira. É a mesma? Não, essa é a outra, Andréia. Não, essa. Mas Vou também conhecer. é super legal. Ela também conhece essa meditação, ela pratica e tudo. Ótimo, ótimo. Então, eu agradeço todo o pessoal também que assistiu, tá? O pessoal que deixou coraçãozinho, boa noite, adorei. Eu tô respondendo, tô acenando para todos que eu consigo aqui, mas eu sou muito grata por vocês terem deixado aqui seus depoimentos, suas expressões, né, de sentimento. Essa live vai ficar gravada. Vou agradecer também a todos que vão assistir e que vão também curtir aí a nossa página. Gente, aqui a gente vai aprender muita coisa. Tem mais ou menos 45 terapeutas diferentes, técnicas, tudo junto, porque aqui é uma família imensa para construir um mundo melhor, tá? E para colocar dentro do coração de todos a força que cada um tem, para todo mundo acreditar em si, acreditar no próprio coração e na autocura, porque a gente pode chegar longe. Curar a gente mesmo, porque todo mundo precisa de uma cura, não tem jeito, porque senão a gente não estaria aqui, né? E o mais importante, curar os nossos irmãos e curar esse mundo de meu Deus louco do jeito que tá, né? Então, assim, beijo no seu coração, beijo no coração de todos que participaram, gratidão eterna, tá? E já já a gente vai sentar para marcar nosso curso presencial. E as outras lives que vão vir aí, porque é assunto pra caramba. A gente nem falou, não pode falar também, porque é outra novidade. Mas você vai vir para poder falar da técnica que você faz, que você acabou de se formar nela, né? Isso é uma outra novidade fantástica que você vai fazer parte aí. Maravilhoso, Fantástica. Só fala o nome para o pessoal ficar curioso. Qual que é o nome? Terapia crânio-sacral. É Gente, crânio. vocês não têm noção. Vocês não têm noção o que é isso. É fantástico, mas fica para a próxima live, para a gente não misturar o assunto, porque também é coisa assim para 2 horas também, só comentários, só para poder falar assim, 5% do que é essa terapia. Ó, beijo na alma, no coração de todos, gratidão, gratidão eterna para todos vocês. Obrigada. Tchau. Tchau.